Bom dia, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. É com muita alegria que retomaremos nesta manhã nossos estudos da classe de adultos da EBD. Decidimos por rever os estudos da revista de adultos da Pendão Real Saúde Emocional. Tal decisão buscou fundamentação do momento que vivemos com a instauração da pandemia do coronavírus. Tão logo se faça possível, retornaremos com as lições do livro A Maravilhosa e Boa Vida. Estudos esses de grande preciosidade, que demandam maior tempo para a conclusão dos capítulos. As aulas serão ministradas pelos professores Amaury e Edson, em dois formatos diferentes e não de forma cronológica das lições. Digo isso para aqueles que ainda têm a revista e queiram acompanhar. Hoje, iniciamos pela lição de número 4, ministrada pelo professor Edson, cujo tema é Maria e Marta, doença e luto na família. Com a transmissão ao vivo, onde os irmãos, através do chat, poderão interagir com perguntas e comentários. A próxima aula será ministrada pelo professor Amaury. Será gravada e transmitida, onde os irmãos poderão, através do chat, fazer comentários e até perguntas que, dentro do possível, o professor, que também estará acompanhando a transmissão, poderá responder pelo chat. Irmãos, tudo é novo e estamos buscando a melhor forma com que a mensagem e os ensinos do Senhor cheguem aos nossos lares e daqueles que nos visitam, que desde já digo, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Estaremos nos reunindo semanalmente para avaliação e ajustes necessários. Deus abençoe a todos e tenham uma excelente aula. Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus. Vocês que estão aqui, Deus abençoe o coração de vocês, o pessoal da técnica, Deus abençoe Evelyn, todos, pastor. Você que está em casa, confortavelmente, na segurança, na bênção do teu lar, Deus abençoe o teu coração também. E que tenhamos nessa manhã um momento de Deus para os nossos corações. Deus tenha toda a liberdade de falar aos nossos corações, de trazer consolo, trazer conforto nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, em nome de Jesus. Baixa a tua cabeça, fecha teus olhos e sem perder a reverência desse momento de estarmos na presença do Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração nessa hora, convidando o Senhor Deus para fazer parte desse tempo que vamos passar juntos, em nome de Jesus. Querido eterno Deus, Pai de bondade, de amor e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de nos reunir como família, como teu povo. Nós aqui no templo, os queridos na segurança do seu lar, no conforto das suas casas. Em nome de Jesus, meu Pai, nós pedimos a tua presença, a tua unção, a tua graça, Senhor, sobre a vida de cada um de nós. Que teu Espírito Santo, Senhor, trate conosco nessa manhã, na condição de filhos queridos, amados do Pai. E em nome de Jesus, Senhor, que tu estejas colocando no nosso coração uma palavra de esperança para a vida daqueles que têm sofrido nesses dias de tanta dificuldade. Fique à vontade, Senhor, para falar aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero só lembrar os queridos que você pode no chat colocar teu comentário e o pessoal aqui do apoio vai estar passando para nós, perguntas também você pode estar passando e assim a gente vai estar discutindo no curso desse tempo que vamos estar junto. Amém? Tudo bem? Combinados? Beleza? Vamos lá então? Lição de número 4, por favor. Marta e Maria, doença e luto na família, saúde emocional. Fabrício, solta o vídeo, isso. O texto base está lá em João 11:5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E eu gostaria de trabalhar com os queridos nessa manhã sobre
a importância da família, a importância do luto, Senhor, a importância de estarmos todos nós envolvidos nesse momento com a graça, com a bênção do Senhor, com o equilíbrio que precisamos ter da parte de Deus. Então a saúde emocional nesses dias é extremamente importante, a família é algo extremamente importante, e nesse tempo de aflição é que a gente vê como as pessoas se unem, como as pessoas são abençoadas. E eu agradeço a Deus por esses dias, pela segurança que Ele tem dado a cada um de nós, por como Ele tem cuidado de nós. Enquanto alguns têm tido tanta dificuldade, as nossas famílias têm sido cercadas de um cuidado tão especial de Deus. A nossa igreja tem sido tão abençoada pelo Senhor. Quantas notícias abençoadas, quanto livramento, quantas bênçãos. E é muito importante que a família esteja nesse tempo fortalecida por Deus. Amém? A importância da família. Vídeo 2. A importância da família. Vamos lá? Não? É lá que a gente é formado, é lá que a gente aprende o nosso equilíbrio, é lá que a gente aprende como reagir e agir em sociedade. A família é a base disso, e nós vamos estar estudando uma família nessa manhã. Primeira pessoa que eu gostaria de chamar a atenção dos queridos é Marta. Marta era aquela pessoa ansiosa, era aquela personalidade aflita, inquieta, preocupada com os afazeres da casa. Era aquela pessoa que nunca estava acomodada. Marta estava sempre tentando fazer o melhor. Ao contrário de Maria, Maria era calma, Maria era contemplativa, Maria era aquela pessoa que passava paz, Maria aquela que se assentava nos pés do mestre, enquanto a irmã estava correndo para fazer a comida, porque os convidados ilustres já haviam chegado. E a personalidade de Lázaro nesse momento é difícil de ser analisada, porque Lázaro estava passando por uma enfermidade. Então fica difícil a gente entender nesse momento quem é verdadeiramente Lázaro, porque diante da aflição, diante da dor, da incerteza da enfermidade, fica muito difícil ser feita essa análise. Mas esses são os personagens da nossa história desta manhã. No capítulo 11, do versículo 1 a 46, a palavra de Deus trata da ressurreição de Lázaro. Jesus estava numa conferência missionária, Lázaro e a sua família moravam em Betânia, e Jesus estava distante de Betânia, e lá naquele lugar ele recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo. E Jesus ainda por algum tempo permanece naquele lugar, mesmo sabendo que o amigo querido estava enfermo, mesmo sabendo que a família amada estava enfrentando um momento de crise. Jesus continua seu processo de evangelização, e tempo depois Jesus chama os discípulos e o coloca a parte da situação que estava acontecendo lá em Betânia. Agora nós precisamos voltar para Betânia. Jesus havia tido uma dificuldade muito grande naquele lugar. Ele havia sido hostilizado naquele lugar. As pessoas daquele lugar não estavam muito afim de Jesus. E Jesus convida os seus discípulos para voltar naquele lugar para resolver uma situação. Tomé chama Jesus de lado e fica falando: Jesus, nós vamos voltar lá, as pessoas não querem a gente lá. E Jesus coloca a situação, como estava Lázaro, como é que estava o óbito de Lázaro. E Jesus falou que ia voltar naquele lugar, porque Jesus é do dia. E aquele que anda de dia não tropeça em nada. E Jesus volta para Betânia. E quando Jesus volta para Betânia, ele senta, encontra Marta logo na entrada da cidade. E Marta deixa bem claro para ele: olha, Jesus, se estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. E já faz 4 dias que Lázaro estava morto. E começa um diálogo muito bonito, né, entre Marta e Jesus. E Jesus, naquele momento de dor, naquele momento de desespero, Jesus traz a esperança. Mas eu gostaria um pouco de refletir com os queridos nessa manhã sobre a doença
e o luto na família, e 7 situações que nós nunca estamos preparados para ela. A primeira situação, a fatalidade, queridos, ela nunca avisa. A fatalidade, ela chega sem aviso prévio. Ninguém está em casa sentado gostosamente, assistindo a TV, curtindo o conforto do lar, e recebe um telegrama dizendo que, olha, você vai morrer daqui uma semana, ou você vai morrer daqui 3 dias, ou você vai ficar doente. A fatalidade nunca manda um aviso, a fatalidade nunca manda um sinal. Há uma passagem na palavra de Deus lá em Isaías, que isso acontece. Quando o rei Ezequias estava doente, Isaías vem visitá-lo, e ele diz: rei, coloca a tua casa em ordem, e você vai morrer. Mas normalmente, a fatalidade nunca nos manda aviso. Fabrício, troca para mim, por favor. Segunda questão, nós nunca estamos preparados emocionalmente para a fatalidade. Nós nunca estamos preparados para a dor. Nós nunca estamos preparados para a crise. Nós nunca estamos preparados para a adversidade. Quando ela chega, nós somos pegos de surpresa. Terceira questão, o luto e a enfermidade não é azar de alguns. Muitas vezes a gente está conversando com a pessoa que está passando por aquela dificuldade, e ela coloca: puxa, mas que azar, isso não podia ter acontecido em pior hora. Não é azar de alguns. Certamente, todos nós temos uma história de dor, de tristeza, de dificuldade para contar. A quarta situação é que meus sentimentos, queridos, deve ser compartilhado com um amigo. Só aquele da intimidade que sabe realmente o que quer dizer meus sentimentos. E quantas vezes nós vemos histórias de pessoas que passaram pelo luto sem um querido do lado. É muito importante isso. É muito importante ter alguém do lado, é muito importante uma palavra amiga, é muito importante ter alguém que compartilha realmente dessa dor, para que você possa passar pela dificuldade, passar por esse vale de lágrimas, sabendo que tem um querido do lado, caminhando junto. E algo muito especial de Deus para o nosso coração nessa manhã: Deus tem sempre um propósito para as nossas vidas. Nada, absolutamente nada acontece conosco sem que passe pela autorização especial do Senhor. Nada acontece, nada, absolutamente nada, se nos abate, sem que Deus tenha concordado, sem que Deus tenha aprovado. Deus tem um plano para cada situação que nos acontece, e o plano de Deus é o melhor para as nossas vidas. Lá no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 4, Jesus deixa muito claro isso. Eu quero ler para os irmãos. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Deus, queridos, e mais um item: Jesus nos ama incondicionalmente. Lá em Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 5, diz: ora, Jesus amava a Marta, Jesus amava a sua irmã Maria e a Lázaro. O amor de Jesus, nessa situação, ele é incondicional. E muitas vezes na situação de luto, na situação de crise, a gente começa a olhar para Jesus e se questionar:
Nossa, será que Jesus está me castigando? Será que Jesus não me ama? Será que Jesus não está vendo minha dor? Jesus me ama incondicionalmente. E a última questão, uma reflexão que eu gostaria que os queridos guardassem no seu coração é: com Jesus sempre haverá certeza de um final feliz. Sempre. Com Jesus sempre haverá certeza de um final feliz. Quando tudo parecia difícil, Jesus faz um milagre. Quando tudo parecia impossível, Jesus transforma a situação em bênção. Essas 7 reflexões, queridos, nós nunca estamos preparados, a fatalidade nunca avisa, o luto e a enfermidade não é azar de alguns, os meus sentimentos, eu preciso de um companheiro, de um amigo junto. Deus tem sempre um propósito. Jesus nos ama incondicionalmente, e com Jesus sempre é certeza de um final feliz. Então, aconteceu. E tem acontecido para muitos nesses dias. Meu colega de trabalho estava planejando levar a sua mãe para o interior do Rio de Janeiro. A gente conversou na quarta-feira do início da pandemia, lá em março. E ele estava esperançoso que a mãe iria para uma chácara, um filho que mora no interior do Rio de Janeiro estaria cuidando dela, ela estaria longe, isolado, distante de tudo isso que a gente está vivendo. E na quinta-feira daquela mesma semana, a mãe teve um probleminha de estômago, foi para o hospital, começou-se uns exames, e essa mãe não pôde viajar para o Rio de Janeiro, porque precisava repetir alguns exames. E logo alguns dias depois, essa mãe teve que ser internada numa situação muito complicada. O quadro agravou, a enfermidade evoluiu, ela havia pego a enfermidade, o Covid-19, e aquela mãe não saiu do hospital. Então aconteceu. Nós vivemos isso do nosso lado, nós tivemos que ficar de quarentena em casa, porque eu trabalhei direto com ele durante alguns dias, e ele cuidou daquela mãe durante alguns dias. Então aconteceu, queridos. A enfermidade chegou naquela casa, o luto abateu sobre aquela família, e aquela mãe teve que ser enterrada sem muitas honras. E ficou um filho que, apaixonado por aquela mãe, sofrendo a dificuldade desses dias. Isso aconteceu lá no meu trabalho. Então aconteceu, queridos. E há 3 situações, há 3 atitudes muito comuns nessas situações que eu gostaria que refletíssemos um pouquinho nessa manhã. A primeira situação, a primeira atitude, o primeiro sentimento, é o sentimento de dor. É o sentimento de dor sufocante e desesperadora, que parece que não vai ter mais fim, curtida no silêncio ou revelada nas lágrimas. João 11:33 diz que Jesus, vendo-a chorar, bem assim como os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e chorou. Porque essa dor é uma dor que aperta, é uma dor que lacera, é uma dor que angustia. É impossível não sentir a dor, o sofrimento, a angústia. E aqui, queridos, é muito importante nós chorarmos. É muito importante nós abrirmos a alma. Por isso que aquela questão lá que a gente falou da reflexão, os meus sentimentos, é muito importante termos alguém para abrir na nossa alma, temos alguém para derramar o nosso coração, temos alguém para compartilhar a nossa dor. É importante termos alguém para dividir o sofrimento. E quantas pessoas nesse momento se afastam, se fecham. E quantas pessoas nesse momento não têm alguém para chorar junto. Talvez você que esteja nos assistindo nessa manhã conheça a história de alguém. E em nome de Jesus, que Deus possa te colocar na vida de pessoas
para ser esse amortecedor, para ser esse ombro de solidariedade, para chorar junto. A segunda situação, queridos, ela também é muito comum, a segunda atitude ela é muito comum, que é um sentimento de revolta. Puxa vida, por que Deus permitiu isso? Por que Deus deixou que isso acontecesse? Lá no trecho, as pessoas que estavam ali junto com Lázaro falaram isso: puxa, Jesus abriu os olhos do cego, ele podia ter impedido que Lázaro morresse. A mulher de Ló, queridos, quando ela recebeu as notícias dos filhos, dos bens, da dificuldade, de toda aquela situação, a mulher de Jó aguentou. Mas quando ela viu o esposo comido pelas enfermidades, pelas feridas, ela se revoltou com Deus. Jó, você ainda te mantém a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Esse sentimento de revolta, queridos, por que Deus deixou? Quantas vezes as pessoas se perguntam, por que Deus permitiu? Ele podia ter impedido. E ao terceiro sentimento, o sentimento de saudade. A terceira atitude, o sentimento de saudade, é aquele sentimento de vazio que nunca mais vai embora. Aquele sentimento de que acabou um pedaço de mim e eu nunca mais vou ter nada para colocar nesse lugar. Quantas pessoas caminham? 1, 2, 3, 10, 20 anos, passam a vida, o restante das suas vidas, com vazio dentro de si, pela saudade que nunca mais acaba. São essas três situações muito comuns, atitudes que nós estamos expostos. Algumas pessoas vivem as três situações no momento de dor e de luto. Algumas pessoas passam só pela primeira, enfrentam a dor, enfrentam a dificuldade, passam por esse período de crise e depois a vida segue abençoada. Elas conseguem entender o melhor de Deus para suas vidas, mas algumas pessoas não, elas caminham revoltadas com o Senhor, elas caminham com um sentimento de saudade que nunca mais acaba. São as três situações, queridos, e a pergunta é: como é que Deus pode restaurar a saúde emocional? Como é que Deus pode trazer de volta a alegria? Como é que Deus pode trazer de volta a felicidade? Talvez a pergunta dessa manhã para o teu coração, a pergunta do teu coração para aqueles que você conhece uma história daquela que a gente tem falado aqui. Como é que Deus pode restaurar a saúde emocional de alguém que perdeu? Nós vivemos uma situação em Machado, de uma que, que num acidente de carro, ela perdeu os 3 filhos. Como é que restaura? Como é que essa mãe vai voltar a sorrir de novo? Ela tinha 5 e num momento só ela perde os 3. Como é que restaura? Quando tudo estava perdido, queridos. Lázaro era morto de 4 dias. Quando tudo parecia perdido, Jesus aparece com uma palavra de esperança. Jesus traz de novo a possibilidade do milagre. Vamos abrir, por favor, Evangelho de João, lá no capítulo 11, e eu gostaria de ler com os queridos, João capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 27, João 11, 23 a 27. O pessoal da técnica está me avisando que as dúvidas é só anotar no chat, tá? A Evelyn está aqui do lado. Se tiver alguém precisar de algum comentário, fique à vontade, tá bom? Versículo 23. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou:
Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, é o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Você crê nisso? Você crê que Jesus pode transformar uma situação de desterro em alegria? Você pode acreditar que Jesus pode transformar uma situação de caos, de morte, em esperança de vida? Lá no versículo 35, é um versículo bem pequeno, mas ele fala da especialidade de Jesus e porque ele pode trazer o milagre. O versículo de número 35 é um versículo bem curtinho que diz: Jesus chorou. Jesus chorou diante daquela situação, porque Jesus tem compaixão pela dor das pessoas. Jesus se identifica com a dor do outro. Ele ia fazer o milagre naquele momento. Já estava no plano, já estava no coração dele. Ele avisou os discípulos lá, ainda quando ele estava na conferência missionária, que ele ia fazer o milagre, que aquela situação era para a glória de Deus. Mas ao ver o choro daquelas pessoas, ao ver aquelas pessoas diante daquela situação, Jesus chora junto. Jesus chora junto conosco. Diante da dor, diante da nossa dificuldade, diante da dificuldade, diante do sentimento lacerante, diante daquele sentimento sem controle nos nossos corações, Jesus chora junto. Jesus chora junto, queridos, porque ele vê a fragilidade do coração do homem, ele vê a pequenez do homem diante da morte, a incapacidade do homem de reação diante dessa consequência do pecado. E Jesus chora, queridos. Jesus chora, porque o nosso Deus é um Deus de vida, não é Deus de morte. Jesus chora diante da morte, porque a morte foi trazida para o nosso meio, foi trazida para nós, por consequência de um pecado que não era o plano de Deus. O plano de Deus é a vida eterna, o plano de Deus é socorro, o plano de Deus é alegria, o plano de Deus é plenitude, o plano de Deus é abundância. E Jesus chora diante daquela situação. Tudo bem com você? Está tudo bem no teu lar? Você conhece alguém que está precisando do milagre de Deus na sua vida? Sabe, nós estamos falando de um luto, nós estamos falando de uma enfermidade, mas você conhece alguém que está morto há muito tempo porque, de alguma forma, a vida a afundou. Você sabe de alguém que está enfermo, preso, colocado dentro de uma caverna com uma pedra na boca? Está tudo bem com você? Está tudo bem com a tua família? Está tudo bem no teu lar? Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre o que Deus pode fazer. Sabe, queridos, eu não creio que você levantou de manhã e acessou essa transmissão por coincidência. Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem algo com essa palavra para o teu coração. O que Deus pode fazer por você nessa manhã? O que Deus pode fazer por outras pessoas nessa manhã através de você? Havia uma pedra na boca daquele túmulo. Quando Jesus chega naquele lugar, junto com Marta, junto com aquelas pessoas, Marta já havia confessado para ele que acreditava que ele podia fazer o milagre naquele lugar. Então Jesus deu uma ordem para aquelas pessoas: tirem a pedra.
E Marta o colocou assim: mas Jesus, tem um morto de 4 dias lá dentro, já está cheirando mal. Jesus, acho que é bom a gente não tirar essa pedra. Tem uma pergunta? Bom dia, irmãos. A gente tem aqui o comentário da irmã presbítera Marlene. Ela diz que nesses momentos tão sofridos, só o amor de Deus pode restaurar nossa vida emocional. Ele segura nossas mãos e nos traz um renovo. Aleluia. A gente tem mais um comentário aqui também da Elaine, meditando também sobre restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Jeremias 31, 25. Também a irmã Zeneide comenta aqui, as irmãs mandaram um recado para Jesus. Está enfermo aquele a quem amas. Como podes mandar esse recado nos dias de hoje? Está enfermo aquele a quem amas. Como é que a gente pode mandar um recado nesses dias de hoje? Nós podemos mandar um recado através da nossa oração. Nós podemos nos colocar nas batalhas por aqueles que têm enfrentado lutas. Nós temos vivido uma experiência muito preciosa no nosso grupo de célula. Louvado seja Deus por esse grupo. Nós nunca lutamos tanto quanto nós temos lutado esses dias, mas nunca temos recebido tantas vitórias nesse dia. Quantas orações respondidas, queridos. Quantas pessoas descobriram aquele grupo. Algumas pessoas não são da igreja, algumas pessoas são queridas nos nossos corações, mas nós nem a conhecemos pessoalmente, e Deus tem feito milagres, e nós agradecemos a Deus, porque nós podemos mandar o recado para Deus, das pessoas que Ele ama, das pessoas que aquelas que Jesus morreu por elas. Nós temos esse privilégio de intercessão. Então que você possa ser canal de bênção, minha irmã, vocês possam ser canal de bênção, igreja, para que nesses dias nós possamos impedir o plano de Satanás de trazer derrota, destruição e morte. Amém? Amém? Amém. Eu quero concluir o estudo dessa manhã, deixando para os queridos a promessa do Salmo 30, número 5, que diz que pode haver um choro à noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Que bom saber que as tribulações vêm, mas a vitória do Senhor é a nossa força. E 3 promessas, queridos: promessa de consolo de Deus, promessa de consolo do Senhor. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um consolador, para que esteja sempre com vocês. João 14, 16. E você que está cansado, você que está sem esperança, você que está aflito, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. E o terceiro e último, a promessa do Senhor para o teu coração nessa manhã, é que o ladrão vem para roubar, matar e vem para destruir, mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Aleluia. É esse Jesus de vida abundante que você tem no teu coração, é esse Jesus de vida abundante que você tem aí no teu lar, é esse Jesus de vida abundante que você deve mandar o recado àquele a quem amas, está passando por enfermidade. É esse Jesus de vida abundante que nós deixamos com os queridos nesta manhã. Deus abençoe o teu coração, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar, Deus sustente a cada um dos queridos nesses momentos tão difíceis. Seque a tua vida, cuide da tua casa, abençoe e te proteja. Vamos orar para terminar? Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo precioso na tua casa nessa manhã. Que bom, Senhor. Que bom a tua presença aqui conosco. Que bom, Senhor, a alegria da tua proteção, a tua paz, Senhor bendita, que enche os nossos lares. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado especial com esta igreja, com
com a liderança dessa igreja, com os queridos dessa igreja. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela esperança da vida eterna. E louvado seja o teu nome, Pai, pela vida abundante que temos em Jesus. E que essa vida abundante, Senhor, seja presente na vida de cada um dos queridos. Muito obrigado por esse tempo gostoso, Senhor, que pudemos passar juntos. Os queridos no conforto do seu lar, nós aqui no templo, mas selados com a tua graça, com a tua bondade. Nós te agradecemos, ó Senhor, por esse tempo especial do teu coração para nós. Agradecidos oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Estamos encerrando a nossa aula de escola dominical nessa manhã. Muito obrigado a você que esteve conosco. Deus acrescente mais e mais a sua palavra na tua vida. E logo mais, daqui um pouquinho só, nós vamos ter a celebração. E que Deus te dê uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém.